Amém? Pegue sua Bíblia, por favor. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor, que está em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículos 1 até o 14º versículo. Versículo 1 até o 14. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império a recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, na cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor apareceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém? Vamos ler esse último versículo juntos? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém. Pai, é a Tua palavra e nós cremos nela, Senhor. Por isso, fala conosco, ministra o nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, possa descer não só a nossa mente, mas ir de encontro às nossas necessidades, Pai, e que aquilo que for ministrado aqui possa servir para a honra e glória do Teu nome, possa nos ajudar a sermos melhores, Senhor, em nome de Jesus. Nos rendemos à Tua palavra, nos humilhamos, Senhor, diante da Tua presença e reconhecemos que só Tu és Deus, Pai. Fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar o seu lugar. Este é um dos textos mais familiares e felizes do Natal. É um texto em que fala sobre as maravilhas do Senhor, principalmente no versículo 14, que foi esse que eu pedi que nós repetíssemos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse foi um dia real, um dia na história da humanidade. E os anjos anunciaram aos pastores que estavam ali, é que vos nasceu hoje, nesse exato dia, vos nasceu o Senhor, Cristo. Foi um dia na história, um dia pontual. Não foi algo que foi inventado, mas foi um dia pontual na história. Foi um dia planejado na eternidade. Foi um dia planejado antes da fundação dos tempos, antes da fundação do mundo. Foi um dia em que o Senhor planejou todo o universo, na verdade, todo o universo, com os incontáveis anos-luz, com as bilhões de galáxias que existem no espaço,
todo o universo foi criado para o dia do nascimento de Cristo. E o que isso significa para a história humana. Tudo convergiu naquele dia. A história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. A história tem um final e tem um início novo, tem um novo começo. E esse novo começo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, a palavra diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas para ele e por ele. Todas as coisas. Para ele, por ele. Para esse dia da sua vinda. Como diz Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus enviou o seu Filho. Foi o que aconteceu naquele dia, o dia perfeito, na plenitude dos tempos. O momento perfeito nomeado por Deus antes da fundação do mundo. Vos nasceu hoje Jesus, o Salvador. Então existem dois grandes propósitos para essa notícia que os anjos dão. Aqueles pastores que estão no campo, fazendo seu serviço. Ali, quando o anjo anunciou essa notícia aos pastores, e apontou-lhes o galpão onde estava o bebê, de repente, diz a palavra que um exército de anjos, não foi um anjo só, mas foi um exército de anjos, apareceu no céu. Em toda a Bíblia você encontra anjos dizendo e trazendo notícias, boas novas às pessoas. Mas aqui a palavra diz que não foi suficiente um anjo para trazer a notícia. A Bíblia diz que foi um exército de anjos que trouxe essa notícia. E o significado dessa notícia, o resultado final dessa notícia, que exige um exército de anjos, está no versículo 14. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. A feliz notícia de que em um dia, na plenitude do tempo perfeito, na cidade profetizada, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, nasceu. Essa notícia teve dois grandes resultados, dois grandes propósitos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. É a glória de Deus e a nossa paz. A vinda dessa criança é a maior revelação da glória de Deus. Não existia como Deus se revelar de uma maior glória, a não ser Ele se formando no útero de uma mulher. A vinda desse filho vem nos trazer paz para o povo de Deus, vem trazer paz para o povo escolhido de Deus, que um dia, lá na eternidade, depois que consumasse os tempos, Ele vai encher a terra com justiça e paz. Em Isaías capítulo 9, versículo 7, o profeta traz uma palavra sobre o povo, e ele diz: Ele estenderá o seu domínio. Quem? Jesus estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim. Paz sem fim. Em primeiro lugar, Deus é glorificado porque essa criança nasceu. E em segundo lugar, a paz é espalhada por toda parte, por onde essa criança é recebida. Esses são os dois grandes propósitos da vinda de Jesus. Glória para Deus, glória ascendente do homem para Deus, e paz descendo de Deus para o homem, de Deus para o ser humano. A glória de Deus cantada entre os homens por amor do seu nome, e a paz de Deus vivida entre os homens por amor do seu nome. Dificilmente há uma maneira melhor de resumir o que Deus estava planejando em recuperar o mundo em Jesus Cristo. Era a sua glória e a nossa paz, a sua grandeza e a nossa alegria, a sua beleza e o nosso prazer. Agora, para experimentar o que Ele nos traz, o que é necessário? Todas as traduções modernas da Bíblia concordam com uma tradução final no versículo 14 que afirma: paz na terra aos homens por Ele amados, ou paz na terra aos homens do seu agrado, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem,
paz na terra entre os homens a quem ele está satisfeito. O ponto é que, apesar da oferta de Deus ir para todas as pessoas, só o seu povo escolhido, grave bem isso, só o seu povo escolhido, as pessoas que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, que confiam nele, é que tem essa paz que vem de Deus. Você pode ter um vislumbre dessa paz lá em Lucas capítulo 10, versículo 5 e versículo 6, quando o Senhor envia os seus discípulos, e os seus discípulos vão, e ele deu uma orientação para eles o seguinte: quando vocês chegarem numa casa, vocês digam, paz seja sobre esta casa. E se ali, naquela casa, houver um homem de paz, uma pessoa de paz, a paz repousará sobre eles. Se não, a paz retornará sobre vocês. A paz de Deus em Cristo, ela é oferecida ao mundo, mas só os filhos da paz podem recebê-la. Só os filhos da paz. Como você sabe se você é um filho da paz? Como você sabe se você faz parte da promessa que os anjos fizeram? A paz entre aqueles com quem ele está satisfeito. A resposta é: se você recebeu Jesus e você fez dele seu Senhor e seu Salvador. Aqui existem 3 dimensões de paz. 3 dimensões. O meu grande desejo para você nesse Natal é que você aproveite dessa paz. Que você viva essa paz. Nós sabemos que há aspectos globais dessa paz no final dos tempos, que encontram no futuro. Lá em Abacuque capítulo 2, versículo 14, a palavra diz assim: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, a terra vai se encher da glória do Senhor, vai se encher da paz do Senhor, mas isso é futuro. Hoje, Jesus veio inaugurar essa paz entre o povo e Deus. E há 3 relações que eu quero que você persiga e desfrute. A primeira é a paz com Deus. A segunda é a paz com você mesmo. E a terceira é a paz com as outras pessoas. E paz aqui, queridos, não é só ausência de conflitos. Porque você pode dizer assim: está tudo em paz lá em casa. Mas só que o marido não conversa com a esposa, os filhos não conversam com os pais, os irmãos não conversam entre si, tudo está aparentemente uma paz. Não tem panela voando, não tem copo quebrando, não tem grito sendo falado, mas você sabe que a coisa ali é um pé de guerra. Então não tem paz. Mas paz também não é só isso, não é só ausência de conflito. A paz, ela vai muito mais do que isso. A paz é uma presença de uma tranquilidade alegre. É uma comunicação interpessoal que é capaz de você fazer até mesmo através do seu olhar, da sua presença. O propósito de Deus é dar paz a você. 5 vezes no Novo Testamento ele é chamado de o Deus da paz. E Jesus disse aos seus discípulos: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. A minha paz é diferente, é a paz que vem do alto. O próprio apóstolo Paulo disse assim que Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. O que significa é que a paz de Deus ou a paz de Cristo nunca pode ser separada do próprio Deus ou de Cristo. Não há como você ter a paz dele se você não for dele. Não há como você desfrutar do ambiente de paz que ele pode fornecer se você não estiver vivendo nele. O propósito de Deus não é dar-lhe uma paz separada dele mesmo. O seu propósito é dar-lhe a paz como resultado dele ser a pessoa mais importante da sua vida. Portanto, a chave para a paz é manter juntos os que os anjos mantiveram juntos. Glória a Deus e paz para o homem. Um coração inclinado em mostrar a glória de Deus vai conhecer a paz de Deus. E o que mantém os dois juntos, Deus recebendo glória e a gente ficando em paz, é acreditar, é confiar nas promessas de Deus obtidas por Jesus lá naquela cruz.
Romanos capítulo 15, versículo 13, é um daqueles textos fundamentais que apontam para esse papel crucial da fé, que diz assim: que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. No vosso crer. Ou seja, em outras palavras, a forma como as promessas de Deus se tornam reais para nós e produz paz é através de nós crermos, é através de nós acreditarmos, quando nós acreditamos nele, quando nós estamos satisfeitos nele. Então vamos olhar para cada uma dessas relações. Primeiro, paz com Deus. Necessidade mais básica que nós como seres humanos temos é a paz com Deus. Não existe outra necessidade mais íntima do ser humano do que a paz com o Senhor. Isso é fundamental para todos que buscam tranquilidade e paz. Se nós não tivermos paz com Deus em primeiro lugar, nós não vamos ter paz em qualquer outra dimensão humana. A primeira paz é a paz de Deus. Nós precisamos ter paz com Deus, porque senão todas as nossas experiências vão ser superficiais e temporárias. E a passagem-chave aqui é Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, que é o ato central de acreditar, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificado significa que Deus declara você justo diante dele, imputando-lhe a justiça de Jesus. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por você e por mim. E ele paga o preço do seu pecado e do meu pecado naquela cruz, vertendo o seu sangue. Naquela cruz, derramando o seu sangue. Ele paga esse preço para que a gente pudesse ter paz com o Pai. E isso você só pode ter mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé. Não é por obras, não é por tradição, não é pelo seu bom sobrenome, não é pela sua conta bancária, não é por seu batismo, não é por ser membro da igreja, não é por piedade, não é por filiação, mas é por fé. Se você tiver fé, você tem paz com Deus. Quando cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, e como nosso supremo tesouro das nossas vidas, nós estamos unidos com Ele, e a sua justiça é contada por Deus como sendo a nossa justiça. Porque a partir desse momento nós estamos vivendo nele. Nós somos justificados pela fé. E o resultado é a paz com Deus. A ira que Deus tinha por nós, por causa do nosso pecado, é anulada. A nossa rebelião contra Ele é superada. E Deus então nos adota em sua família. Fazemos parte da sua família. E a partir de agora, todas as relações que Deus tem conosco é para o nosso bem. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas que Deus tem para nós é para o nosso bem. Ele nunca será contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o nosso Pai e o nosso amigo, e nós temos paz. Não precisamos mais ter medo. Nós temos paz com Deus. E isso é fundamental para todas as pessoas. A segunda dimensão de paz é a paz conosco mesmo. Eu não sei como é que anda o seu coração com termos de paz com você mesmo. Você está satisfeito com você mesmo? Como é que está a paz dentro do seu coração? Quando você olha no espelho, você vê você e você se alegra. Não, pastor, eu não me alegro porque eu começo a ver os cabelos brancos, a barriga crescendo. Não cresce mais para cima, só cresce de lado agora. Mas não é essa paz exterior. É a paz que vem de dentro.
É a paz de olhar no espelho e dizer assim: puxa vida, eu sou um filho de Deus, sou salvo pela graça. E porque nós temos paz com Deus, por causa de sermos justificados pela fé, nós podemos crescer na alegria de ter paz com nós mesmos, conosco mesmos. E isso quer dizer que qualquer sentimento de culpa, qualquer sentimento de ansiedade, que tende a parar a gente, que tende a paralisar a gente, ou nos tornar sem esperança, é anulado, é deixado de lado. Porque a sua confiança não está mais na sua pessoalidade, a sua confiança está no Senhor. E porque você tem paz com Ele, agora você tem paz com você mesmo. Você começa a viver essa paz. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, é um dos trechos mais importantes a esse respeito. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração, guardará a sua mente em Cristo Jesus. O quadro aqui é que os nossos corações e as nossas mentes estão sob ataque. Culpa, preocupações, ameaças, confusões, incertezas, estresse. Tudo isso ameaça a nossa paz. Tudo isso vem para nos tirar a paz. E você sabe do que eu estou falando. Se você passou algumas noites acordadas nesse ano, você sabe do que eu estou falando. Paulo diz que Deus quer nos proteger. Quer proteger os nossos corações e as nossas mentes. E Ele vai guardá-los com sua paz. E vai guardá-los com uma paz que o coração humano não pode entender. Que mesmo que as preocupações do dia a dia estejam ao nosso redor, quando nós estamos em paz com Deus, a gente tem paz no meio das lutas. E aí a pessoa olha para você e fala assim: mas você não tem descanso? Como que você consegue viver assim? Sem preocupação? Você fala: não, querido, porque o meu coração está guardado. A minha mente está guardada. Não limite a paz de Deus pelo que você pode ver, pelo que sua compreensão pode entender. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso inclui a paz. Ele nos dá uma paz inexplicável, além da racionalidade. E Ele faz isso quando nós tomamos nossas ansiedades, entregamos a Ele em oração e confiamos nele. Quando fazemos isso, chegamos a Ele, lembramos que temos paz com Ele e confiamos nele, confiamos no seu amor, confiamos no seu poder, confiamos que Ele vai nos ajudar, a sua paz vem a nós e nos estabiliza, e nos acalma, e nos protege dos efeitos incapacitantes do medo, da culpa e da ansiedade. Então nós somos capazes de continuar a dar glória ao nosso Deus e receber a paz continuamente. Faça isso nesse Natal. Entregue suas ansiedades para Ele. Peça para Ele te ajudar, para Ele te proteger. Peça para Ele restaurar a confiança no seu coração. E em seguida, eu tenho certeza absoluta, a paz vai invadir a sua alma. Em último lugar, paz com os outros. É o terceiro relacionamento onde Deus quer que a gente desfrute da paz. E essa paz está na relação com as outras pessoas. Então é paz com Deus, paz com a gente mesmo e paz com os outros. E talvez aqui seja a mais difícil, porque é a que a menos a gente tem controle.
Porque a paz de Deus, ela invade nosso coração quando nós tomamos uma posição de entregar a nossa alma para Jesus. E a gente diz: Senhor, vem ser Senhor da minha vida. Vem cuidar de mim, vem ser o meu Salvador, meu Senhor, vem tomar conta de tudo que é meu. Aí a paz de Deus vem. Quando eu entrego as minhas ansiedades a Ele, eu tenho paz comigo mesmo. Mas a paz com os outros, em relação aos outros, não depende só de mim, depende do outro. Mas a Bíblia chama a gente do quê? De pacificadores. Bem-aventurados, felizes são os pacificadores. Felizes são aqueles que falam de paz. Agora o Salmo 120, ele diz assim, lá no finalzinho, que quando eu falo paz, paz, eles sempre estão falando guerra, guerra. Talvez a sua família seja um pé de guerra. E você está falando de paz, mas lá no fundo o que você quer ver é água nos olhos, né? E sangue. Você quer ver a coisa que a gente nutre no nosso coração muitas vezes não é paz. O que a gente nutre no nosso coração com os outros é uma guerra. Eu estava conversando isso com a minha esposa esses dias. E eu falei para ela, bem, o que nos impulsionava a gente ir orar? Quando a gente ia na mata, a gente fazia vigília, a gente ia na igreja, a gente fazia isso, fazia aquilo. O que é que nos impulsionava a orar? E a gente descobriu que era a guerra. É difícil, muitas vezes, a paz nos impulsionar à oração. Porque se está tudo em paz, para que eu vou orar? Eu estou em paz, está tudo tranquilo. Mas agora, quando a guerra vem, quando a confusão vem, quando a dificuldade vem, então é a hora de eu dobrar o meu joelho e começar a clamar. Querido, quando você está em paz, não espere a guerra chegar. Continue clamando pela paz. Seja um pacificador. Não só na sua casa, mas em todo lugar onde você tem relações com as pessoas, seja um pacificador. Felizes são os pacificadores. Precisamos fazer cuidadosamente, que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. No que depender de você e de mim, a gente tem que fazer tudo o que for possível para viver em paz com os outros. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim para ela: eu vou ter paz com você. Em nome de Jesus. Amém? Se a esposa, você pode dar um cutucão no marido assim, fala assim: esse ano que vem vai ser ano de paz. Aleluia. Lá em casa a coisa vai ser diferente esse ano. Vamos ser pacificador lá em casa. Começa em casa, queridos. Alguns aqui, quando se reunirem com a família para o Natal, eu tenho certeza que haverá relacionamentos difíceis e dolorosos. Para alguns desses relacionamentos, a dor é muito antiga, vem lá de trás. Para outros, a dor é nova. Mas o fato é que em alguns relacionamentos, a gente sabe exatamente o que a gente deve fazer. Em outros, a gente não sabe o que fazer. Mas em todos eles, a Bíblia nos chama para ser pacificadores. Pacificadores. Como estava conversando com um pastor ontem no casamento, que eu fui lá em Prudente, de um casal amigo, e ele me disse algo interessante. Ele falou assim: olha, eu tive que me reconciliar com alguns irmãos, mesmo eu não estando errado. Eu tive que ir lá me reconciliar com eles. Eu tive que ir lá, abrir o meu coração e dizer para eles: olha, vocês me perdoem. E eu falei: mas você estava errado. Ele falou: não. Mas Deus me chama para ser um pacificador. Eu sabia que eles estavam em guerra comigo. Eu não podia estar em guerra com eles. Coisa linda, né?
Confiar nas promessas de Deus é a chave, com a consciência de que Ele nos perdoou por meio de Cristo. E eu acho que o texto que coloca esse conjunto mais poderosamente para mim é Efésios capítulo de número 4, versículo 31 e 32, que diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Cultive continuamente um sentimento de espanto, que apesar dos seus pecados, Deus o perdoou por meio de Cristo. Surpreenda-se que você tem a paz de Deus, mesmo sendo o miserável pecador que você é. Surpreenda-se com essa paz. E essa mesma sensação de espanto, que inspira ter um coração bondoso, gentil e perdoador, você deve transmitir para os outros. 70 vezes 7. Conversei com uma pessoa na semana passada, e ela estava em pé de guerra com alguém da sua família, que não acontece aqui, graças a Deus. A gente não tem pé de guerra com ninguém da nossa família. A gente é assim, tudo gente boa, né? Esses negócios de sogra com nora, de sogro com genro, não, isso aí, graças a Deus, aqui com a gente não acontece, né? É só para os idos de Minas Gerais para cima, aqui é bênção demais. E essa pessoa me perguntou assim: eu tenho que perdoar? Eu falei, tem. E ela falou assim, quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí eu falei, bom, vamos lá no texto bíblico, né? E abrimos no texto. Falei, quantas vezes está escrito aí? Ela falou, 70 vezes 7. Quando dá isso? 490. Aí eu falei, agora vem cá. Se você escrever, perdoei primeira vez, isso aqui. Perdoei segunda vez, isso aqui. Perdoei terceira vez, isso aqui. Perdoei quarta vez, isso aqui. E você chegar na 490, perdoei essa vez aqui, 490 vezes o que ele me fez. Você pode começar de novo, porque você não perdoou nem a primeira. Porque perdão é você deixar o outro nascer na sua história de novo. É você deixar a pessoa nascer de novo na sua história. Perdão é você perdoar como Cristo te perdoou. É fácil. Eu não disse que ia ser fácil. É um convite à loucura. Na verdade, é um convite à loucura. Porque só aqueles que entregam verdadeiramente o seu coração a Cristo são capazes de perdoar como Cristo nos perdoou. Pode ser que o perdão que você estenda às pessoas seja jogado na sua cara. Pode ser que isso aconteça. Certamente foi jogado na cara de Jesus. Isso dói. Quando você vai pedir perdão, você espera que a pessoa, no mínimo, diga assim, olha, me perdoa também, porque eu fiquei com raiva de você, mesmo que ela não tenha pecado contra você. Mas você quer ouvir isso dela, você me perdoa porque eu fiquei com raiva, porque eu nutri um sentimento de destruição no meu coração por você, porque mesmo que eu não tenha falado mal para os outros a seu respeito, eu pensei mal de você. A gente quer ouvir isso. Mas muitas vezes a gente escuta o seguinte, a gente fala, você me perdoa? Perdoa. Você fala assim, ela não vai falar mais nada, ela fala, lá no seu coração você fala assim, ela tem que falar, né? E você fala assim, não, o que você vai fazer com isso? Você não vai deixar isso descer no seu coração, querido, sabe por quê? Porque o que tem que invadir o teu coração é a paz de Deus, não é esse sentimento de recompensa, de barganha. Você liberou perdão e ponto final. Mantenha sua mente fixa de que os seus pecados estão perdoados. E eles são maiores do que quando você está sendo injustiçado. E
surpreenda-se com a paz que você tem em Deus, porque você tem paz de alma, a sua culpa foi retirada. E aí você tem que manter a confiança em Deus, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe. Então você vai fazer como os anjos fizeram. Glória a Deus nas alturas. É a primeira coisa. E paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. É a segunda coisa. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz. Queria orar nesse instante. Queria pedir que você fechasse os teus olhos. Nós vamos falar com o Senhor. Pai, naquela noite lá em Belém, o Senhor fez com que a Tua glória fosse manifesta através da vida de uma criança que veio com um único propósito: morrer naquela cruz para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor veio para morrer por nós. O Senhor nasceu para morrer, para nos dar vida e vida em abundância. Senhor, eu quero clamar aqui nessa noite por aqueles que ainda não entregaram sua vida ao Senhor. Deus, que o Senhor esteja tocando nesses corações agora. E que eles tomem uma posição, Senhor, de ter paz contigo. Que só é possível quando a gente entrega o nosso coração totalmente ao Senhor. Faz isso, Senhor, nessa noite. E assim como o Senhor nasceu lá em Belém, eu quero pedir que o Senhor nasça nesses corações também. Que o Senhor produza, Deus, vida nessas vidas. E que a paz que excede todo entendimento esteja, Senhor, sendo derramada sobre esses corações. Senhor, nessas festas nós vamos ter dificuldades com os nossos relacionamentos com as pessoas. Mas, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar relacionamentos. Que o Senhor venha restaurar, ó Pai, em nome de Jesus, relacionamentos que foram quebrados, por qualquer motivo que seja. Que a paz do Senhor esteja nos relacionamentos, Senhor. Em nome de Jesus. Dá paz conosco mesmo também, Senhor. Precisamos ter paz no nosso coração, diante das dificuldades, lutas e provações que enfrentamos. Dá-nos da Tua paz, Senhor. Nós oramos porque confiamos que o Senhor é o Deus da paz. Em nome de Jesus. Amém.